Fala galera, aqui é o Ramon, sou professor aqui do pré-concurso online, professor de física, e hoje nós vamos ver carga elétrica e eletrização, tá? Os tópicos que a gente vai ver nessa primeira aula serão a descoberta da eletricidade, natureza das cargas elétricas, a interação entre cargas elétricas e os tipos de eletrização, ok? As cargas elétricas, na verdade, a eletricidade já é conhecida há bastante tempo. Os gregos antigos já sabiam da existência dos fenômenos elétricos e também dos fenômenos magnéticos. No slide vocês vão ver que a palavra eletrizar, ou elétrico, ou eletricidade, vem do grego antigo electron, que significa âmbar. O que acontece? Eles pegavam esses pedaços de âmbar, que são esse tipo de resina, que algumas árvores produzem, e eles percebiam que ao atritar esse âmbar com lã ou outros materiais, alguns tecidos, esse âmbar tinha a propriedade de atrair alguns outros materiais ou repelir outros materiais, certo? Então a eletricidade vem dessa palavra grega electron. Ou seja, eletrizar é a mesma coisa que tornar como âmbar. Tá? Agora, esses estudos eles foram sendo aprofundados com o tempo, a dizer, lá no século XVI, o William Gilbert, ele foi um dos primeiros a publicar um artigo sobre essa natureza da eletricidade e também do magnetismo, tá? Então vocês estão vendo a foto dele aí, na verdade a pintura, né? E ele foi quem publicou o primeiro trabalho sobre eletricidade. Foi o primeiro também a diferenciar os fenômenos elétricos dos fenômenos magnéticos. Então, ele foi que percebeu que existia uma diferença básica entre a eletricidade e o magnetismo. Você não consegue, por atrito ou por qualquer outra forma, tornar um material magnético dessa forma. Você precisa de outros meios para isso. E alguns materiais são naturalmente magnéticos, tá? Depois a gente teve o Benjamin Franklin, já lá no século XVIII, e ele foi importante junto com o Charles Duhigg, porque ele foi o primeiro que propôs uma nomenclatura, de fato, para esses fenômenos elétricos, tá? Falou sobre os corpos eletrizados também, e a nomenclatura dele nós utilizamos até hoje. Então nós falamos de cargas positivas e cargas negativas. Todo mundo já ouviu aquela frase de que os opostos se atraem, e isso vem justamente desses primeiros estudos sobre eletricidade. Se sabe que as cargas positivas vão atrair as cargas negativas, ou seja, os opostos vão se atrair, e as cargas de mesmo sinal vão sempre se repelir, ou seja, cargas positivas vão repelir cargas positivas, e cargas negativas vão repelir cargas negativas. E aí a gente pensa aí no modelo atômico de Rutherford. Né? Vocês vão ver aí no slide que basicamente esse modelo diz que no núcleo atômico você tem as cargas positivas e algumas cargas neutras também, que são os chamados prótons, as cargas positivas, e nêutrons, as cargas neutras, ou seja, carga zero. E aí, que a gente chama de eletrosfera, estão orbitando os elétrons, que são as cargas negativas. Eles orbitam da mesma forma que um planeta orbita, por exemplo, o Sol. Né? Existe uma semelhança entre as formas da eletricidade, da força elétrica e da força gravitacional. E a gente vai ver isso mais para frente também. O que se sabe é que os elétrons são cargas negativas. Então, esses aqui que estão orbitando, todos têm carga negativa. E aqui no centro se concentram as cargas positivas. Esse aqui é o modelo atômico de Rutherford. Ele veio de um desenvolvimento mais antigo de outros modelos, como de Thomson, de Dalton lá de trás, certo? E aqui a gente tem um resuminho aí. Corpos carregados positivamente, eles vão ter uma falta de elétrons. E os corpos carregados negativamente vão ter excesso de elétrons. Por que são sempre os elétrons que passam de um corpo para o outro? Porque os elétrons, como a gente vê aqui no modelo atômico, eles são muito menores e muito mais leves de massa do que os prótons e os nêutrons. Então, o núcleo atômico permanece coeso ali na estrutura da matéria, na molécula. Porém, os elétrons, por serem muito mais leves e não estarem ligados a outros núcleos, eles são facilmente intercambiáveis entre as moléculas e entre os corpos, tá? Então, nunca vai ser cargas positivas que vão de um corpo para o outro, mas sempre as cargas negativas.
Quando um corpo fica positivamente carregado, ele tem menos elétrons do que deveria ter. Quando ele fica negativamente carregado, ele tem mais elétrons do que deveria ter. Ou seja, há um desequilíbrio do número de prótons e do número de elétrons. Ok? Então, os corpos neutros são esses corpos equilibrados nessas quantidades aí. Bom, a gente vai para o primeiro tipo de eletrização agora. Esse tipo de eletrização aqui já era conhecido pelos gregos antigos, tá? Que é justamente aquela que eles faziam lá esfregando pedaços de tecido ou de âmbar, com tecidos com âmbar e de outros materiais também. Isso acontecia eles perceberam que essas coisas aconteciam com diversos materiais. Então o que acontece aqui é que imagina que você tem um pedaço aqui de pano, por exemplo, e um bastão de vidro. O que acontece é que você vai fazer atrito entre esses dois, ou seja, você vai esfregar um no outro, e o vidro perderá elétrons para o tecido aí. Enquanto que esse tecido vai ganhar elétrons, então ficando o tecido negativamente carregado e o bastão de vidro positivamente carregado, ok? Nunca o contrário. Por quê? Porque o vidro tem uma tendência maior a perder esses elétrons, ou seja, esses elétrons estão ligados mais fracamente à estrutura dessas moléculas. Já no pedaço de tecido aí, acontece o contrário. Ele tem elétrons muito fortemente ligados a esses núcleos, logo ele vai ter essa tendência a receber esses elétrons, tá? Então, no final desse tipo de eletrização, eles terminam com cargas opostas e de mesmo módulo, ou seja, a quantidade de carga que vai estar em um deles vai ser igual à quantidade de carga que estará no outro, porque a quantidade de elétrons que um deles vai perder é igual à quantidade de elétrons que o outro irá ganhar. Beleza? Então essa é a eletrização por atrito. O próximo tipo de eletrização... Aqui a gente tem uma tabela interessante, essa tabela é chamada tabela triboelétrica. Ela relaciona esses materiais por essa tendência de ganhar ou de perder elétrons. Então os materiais que estão aqui mais em cima da tabela, esses aqui, eles tendem mais a perder elétrons, ou seja, a ficar positivamente carregado, quando atritados com os materiais mais aqui de baixo. Esses aqui eles vão tender a ganhar elétrons, ou seja, quanto mais alto nessa lista aqui, maior a tendência de perder elétrons, ou seja, mais fraca é essa ligação entre os elétrons e os núcleos, ok? Então nós vemos aqui a pele humana, o couro, o vidro. Se eu atritasse o vidro, por exemplo, como a gente estava falando, com um pedaço de seda, o que aconteceria é que o vidro vai ficar positivamente carregado e a seda vai ficar negativamente carregada. E o mesmo você pode aplicar qualquer coisa aqui. Digamos que eu atrito aqui, ó, plástico com, digamos, couro. Então o couro vai perder elétrons, ficando positivamente carregado, e o plástico vai ganhar elétrons, ficando negativamente carregado. Ou seja, com a mesma carga. Beleza? O outro tipo de eletrização é a eletrização por contato. Nesse caso, os corpos têm que ser feitos de materiais condutores. O que é um material condutor? O material condutor é aquele que vai deixar que esses elétrons fluam por sua estrutura mais facilmente do que materiais que não são condutores. Tá? Um exemplo, borracha. Borracha todo mundo sabe que é um bom isolante elétrico. Por quê? A sua estrutura de matéria, a sua estrutura molecular, impede que esses elétrons passem com grande facilidade. Então, é chamado de um bom isolante térmico, um isolante elétrico, perdão. Já se você pega, por exemplo, o cobre, é um excelente condutor, por isso que a gente utiliza cobre para fazer fios elétricos, né? Então, nesse caso da eletrização por contato, os materiais precisam ser materiais condutores, tá? O que acontece? Digamos que eu tenho aqui, ó, uma esferazinha, e essa esfera é feita, digamos, de ferro 2. E eu carreguei ela anteriormente com uma carga positiva. Então ela está carregada positivamente, tá? E aqui eu vou colocar outra esfera, essa está com carga zero, ou seja, carga igual a zero. Isso aqui é a situação inicial, tudo bem? O que vai acontecer quando eu
encostar, ou seja, fizer contato entre essas duas esferas aqui. Quando eu encostar uma esfera na outra, tiver esse contato aqui, essa esfera que estava inicialmente carregada positivamente vai puxar os elétrons que a outra tem. Então, ela vai ficar... As duas vão ficar, no final das contas, positivamente carregadas. Uma porque já estava positivamente carregada, e a outra porque perdeu alguns dos seus elétrons para a primeira. Ok? Então, eles precisam ser condutores porque se eles fossem isolantes, ao fazer contato, nada aconteceria. Você não teria essa facilidade das cargas passarem de um material para o outro. Então, no final desse tipo de eletrização, ao contrário do que acontece na eletrização por atrito, os dois objetos vão terminar com cargas de mesmo sinal, tudo bem? Se eles forem iguais, ou seja, tiverem um tamanho, se eles forem idênticos, a carga que eles vão ter vai ser exatamente a mesma. Agora, se eles não forem idênticos, ou se eles tiverem, tamanhos diferentes, vai ter a ver com a dimensão desses materiais, a carga pode se distribuir de forma diferente. Okay? Mas o importante saber aqui é que os materiais precisam ser condutores e eles precisam terminar com cargas de mesmo sinal. Tá, ok? E o mesmo aconteceria se o primeiro corpo estivesse carregado negativamente. Ele apenas passaria suas cargas negativas para o outro, que ficaria também com um excesso de elétrons, ou seja, os dois terminariam negativamente carregados. Beleza? Agora nós vamos para o terceiro tipo de eletrização. Tá? Esse tipo de eletrização também necessita que os corpos sejam condutores, principalmente o corpo que está sendo eletrizado. Como que vai funcionar? Esse é o tipo de eletrização que acontece à distância. Digamos que eu pegue aqui um corpo eletrizado, dessa vez eu vou colocar ele eletrizado negativamente, e eu aproximo ele aqui de um corpo que está inicialmente neutro. O que acontece? Por ele ser condutor, ele tem essa facilidade de as cargas se movimentarem dentro dele. Então, se os opostos se atraem, quer dizer que essa carga negativa desse corpo aqui à esquerda da tela vai atrair, vai repelir, na real, as cargas negativas do outro, lá para o outro lado. Então ela vai estar repelindo essas cargas negativas, ou seja, repelindo esses elétrons que vão se concentrar aqui do outro lado, né, no caso, à direita aqui da tela. Enquanto que as cargas positivas vão ter uma concentração maior perto ali do corpo já eletrizado. Nessa situação aqui, o que eu vou fazer é simplesmente ligar o chamado fio terra. Ou seja, eu ligo um material aqui, também condutor, até a terra, de forma que ele vai puxar esses elétrons aqui, ó. Ou seja, os elétrons negativos vão tentar ir para a terra aqui. Tem que pensar que a terra é como se fosse uma infinita fonte de cargas. Ou seja, se existe qualquer desequilíbrio de cargas elétricas e esse desequilíbrio é ligado até a Terra, por isso que a gente chama de fio terra, essas cargas vão tender a ir para a Terra até que os corpos alcancem o equilíbrio. Então, quando esses elétrons chegarem aqui na Terra, forem todos aqui para a Terra, ele vai ter perdido elétrons, então ele vai ficar positivamente carregado, ok? Nesse caso, então, os dois corpos aí, eles vão ficar com cargas de sinal contrário, nesse primeiro caso. Agora, digamos que eu fizesse o seguinte, ao invés de eu ligar esse fio terra do lado direito, eu ligo ele do lado esquerdo. O que vai acontecer? Algo parecido, porém, vai ser simetricamente o oposto. Ao invés de você ter cargas elétricas negativas indo para a Terra, agora você vai ter cargas elétricas negativas vindo da Terra para ocupar o espaço aqui que foi deixado. Nesse caso, ao cortar o fio, esse corpo aqui vai ficar negativamente carregado, ok? Ou seja, nesse tipo de eletrização por indução, você pode ter os dois casos. Você pode ter corpos
de mesmo sinal, que é esse segundo caso, ou você pode ter corpos carregados com sinais contrários, como foi o primeiro caso. Isso vai depender de como que você vai ligar esse fio terra aí, ok? Tem como eletrizar por indução sem precisar do fio terra? Também tem. A outra forma de se eletrizar por indução sem precisar usar o fio terra é da seguinte forma. Digamos que tenhamos aqui duas esferas inicialmente neutras e a gente faz contato entre elas. Elas estão neutras, estão em contato. As cargas não vão passar de uma para outra. Mas eu aproximo delas aqui um corpo positivamente carregado, por exemplo. O que vai acontecer? A mesma situação que aconteceu anteriormente. Você vai ter uma concentração de cargas negativas nessa esfera aqui da esquerda e você vai ter uma concentração de cargas positivas nessa esfera da direita. Ou seja, a primeira esfera que está carregada está atraindo os elétrons de uma esfera para outra, de forma que a gente vai ter uma polarização aqui. Ó. Isso que a gente chama de polarização. Ou seja, você tem dois polos, um positivo e um negativo. Tudo bem? E agora o que eu preciso fazer para deixar essas esferas aqui totalmente carregadas é simplesmente afastá-las uma da outra. No momento em que eu afasto aqui, ó, você tem as duas esferas carregadas. E aí você pode até tirar essa primeira esfera daqui, certo? Então a gente antes tinha uma situação em que as duas esferas estavam juntas, porém neutras. Quando você aproxima um outro corpo carregado, vai ter uma polarização entre as duas. Então, ao você separar uma da outra, essas cargas vão continuar ali dentro. Essas cargas diferentes vão continuar nessas esferas, tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma esfera com carga positiva, a outra esfera com carga negativa. E o contrário também vale, é sempre simétrico, tá? Se você trocar as cargas, não faz a menor diferença. O que o Benjamin Franklin percebeu lá atrás foi justamente isso. É que não fazia diferença se você chamava as cargas elétricas negativas de negativas e as cargas positivas de positivas, porque se você trocar uma com a outra, uma nomenclatura com a outra, você tem exatamente a mesma coisa. Beleza? Então, revisando aí, você tem três tipos de cargas elétricas, tá? Você tem cargas elétricas negativas, cargas elétricas positivas, cargas elétricas neutras. Sendo esse último caso, o caso em que você tem um equilíbrio de cargas positivas e negativas, ou seja, a mesma quantidade dessas cargas, tá? As cargas, os tipos de eletrização podem ser eletrização por atrito, por contato e por indução, certo? No tipo de eletrização por atrito, os dois corpos ficam sempre com cargas elétricas opostas. No tipo de eletrização por contato, os dois corpos ficam exatamente com a mesma carga. E na eletrização por indução, isso daí vai variar um pouco, dependendo da forma como você fizer. Ok? Bom, galera, chegamos ao fim aqui da primeira aula. Meu nome é Ramon, professor aqui do pré-concurso online. E na próxima aula nós vamos ver sobre força elétrica.